Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa sobre essas manifestações populares, a insatisfação que tem levado o brasileiro a ocupar as ruas das suas cidades. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Randolfo Rodrigues. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria começar convidando o senhor a falar aquela explicação das gerações e suas mobilizações nas últimas décadas, né? Assunto que a gente tocava antes da gravação. Nós estamos vivendo e assistindo a quarta geração de mobilizações populares da história nacional, eu diria. Eu poderia dizer dos últimos 50 anos, mas não é demais dizer que é da história nacional, porque no decorrer do século XX, nós tivemos 3 grandes momentos em que o povo foi às ruas. O primeiro, os anos 60. As reivindicações giravam em torno do desejo e da luta contra a ditadura. Era o proibido proibir e a luta contra a ditadura. Essa geração teve um fecho do ciclo. Foi o recrudescimento da ditadura com o ato adicional número 5. Né? Nós tivemos, depois disso, a luta pela anistia e as colossais manifestações da campanha pelas diretas já. E tivemos as mobilizações pelo impeachment, que é a geração da qual eu fiz parte, a geração que estive presente. Nós estamos vivendo a quarta geração dessas mobilizações. Não tentem analisar o que está acontecendo agora com os mesmos valores das gerações anteriores, porque iriam incorrer em anacronismo. Não tentem identificar no que ocorreu no passado como valores para o que está acontecendo no hoje. Primeiro, essa geração, na sua maioria, essa meninada que está nas ruas aí, é a geração dos meus filhos. É uma geração que não viveu a ausência de liberdade individual, que foi o reclame da segunda e da terceira, em especial da primeira e da segunda geração de mobilizações populares de rua. Essa geração não viveu a redemocratização que a minha geração, por exemplo, viveu e que ocasionou uma grande mobilização, que foi a de 1992. Essa geração já viveu sobre uma economia, abre aspas, estabilizada, fecha aspas, e já viveu sob a égide do exercício das liberdades individuais e sobre o exercício da Constituição de 1988 e ainda sobre o exercício do direito de escolher seus representantes a cada 2 anos. Então, os valores são outros. Essa é a primeira mobilização também, depois de 10 anos da ascensão ao poder político dos setores que estiveram presentes nas gerações anteriores de mobilização. Então, é a primeira geração sob o governo desses setores. Então, esses setores que antes eram antissistêmicos, hoje estão no sistema. E essa geração está percebendo que estes, que antes eram sistêmicos, se incorporaram ao sistema e não lhes representa mais. Então, não adianta arrogantemente achar que melhorou a condição de vida social do povo, que o Brasil está entre as 6 economias do mundo, e ficar se perguntando, na beira do caminho, o que é que está acontecendo. Está acontecendo que, para essa geração atual, na sua ampla maioria, se houve uma melhoria da condição de sua vida dentro de casa, quando eles saem da porta para fora, a condição não é a mesma. Você tem um serviço de transporte público de péssima qualidade. Você tem a educação pública sem os investimentos necessários, com um país que ainda tem 9 milhões de analfabetos. Você tem a universidade continuando em formato de funil, sem acesso a todos. Você tem um sistema de saúde pública que não resolve o problema do financiamento. E tem um antagonismo, e tem uma contradição que impõe as mobilizações. Ao lado de tudo isso, você tem construído nas grandes capitais do país monumentos enormes, colossais, né, que custaram bilhões de reais, sem os investimentos necessários que deveriam ocorrer em educação e saúde. Aí também a gente já começa a falar da primeira quebra, eu acho, de um paradigma, que é a relação entre a população brasileira, o amor pelo futebol e a sua relação com a política. Parece que essa geração também descolou essa ideia de o futebol ópio do povo, a força que o futebol tinha de jogar uma cortina de fumaça em cima das questões políticas, né? Isso também acabou, né? Deixa eu dar um exemplo concreto do que você está falando. Nessa semana, na manifestação da capital do meu estado, de Macapá, a manifestação começou às 16 horas.
horário que foi dado o pontapé inicial de Brasil e México pela Copa das Confederações. 25 mil pessoas, proporcionalmente mais do que os 100 mil do Rio de Janeiro. Com certeza. Né? Para uma cidade de 400 mil habitantes, proporcionalmente mais. 25 mil pessoas. A maior manifestação da história da Amazônia, no horário do Brasil e México. O povo não estava nem aí para Brasil e México. E isso, aí alguns vêm dizer, isso surgiu de uma hora para outra. Não surgiu de uma hora para outra. Nada. Até a hashtag que está circulando no Twitter. Toda revolução começa com a faísca. E toda revolução não tem uma causa apenas. Toda mobilização e toda revolução ocorre... Não é tão linear, né? Ocorre por um acúmulo de circunstâncias. Ocorre porque aqui não está dialogando com o representante. E acho que não está mesmo, porque se a rede social, se a internet foi o ambiente de organização dessas manifestações, foi onde essa conversa começou e terminou nas ruas, então não é que ela não ouve, não é que veio do nada, claro. É que quem está espantado não participou da conversa. Claro. Não, né? A pressão já vinha. A pressão vinha pelas redes sociais, só que era ignorada. Todos achavam, isso é pressão virtual, não se concretiza. Estava sendo gestada, estava sendo, assim como o bolo, que é fermentado, estava cozinhando, estava sendo fermentado, eclodiu. Pois é, e isso, uma análise crítica, assim, é um desafio aprender a conversar nesse ambiente, com essas pessoas, com esse vetor da sociedade? Veja, as 3 gerações anteriores que eu relatei aqui, todas tiveram uma ruptura. Né? A primeira teve um recrudescimento da ditadura. A segunda teve o fim da ditadura. A terceira teve o impeachment do presidente. Eu não acho que esse ciclo de mobilizações vai deixar o Brasil impune. O Brasil que vai sair pós o ciclo de mobilizações, concretamente é outro. A minha percepção é que o parlamento não está dialogando com isso. Veja, estava prevista a votação da PEC 37. O que é que deveria ter sido feito? Sepultar a proposta de emenda constitucional número 37. O que foi que fizeram? Adiar a votação. Se acha que pode mudar o campo de jogo do jogo que já está marcado e passar por isso impunemente. Não vão conseguir. Tem que ter esse desapego de mudar de atitude. Tem que ter disposição para as mudanças que estão vindo das ruas. As pressões estão vindo das ruas. Tem sido dado claramente um basta à corrupção, mais mecanismos de transparência. Tem sido ecoado concretamente contrário a propostas como as que inibem as investigações. Tem tido propostas para mudanças concretas e efetivas. Ampliação de controle social. Ampliação de controle social, mais democracia direta. Eu acho que depois desses acontecimentos, um grande gesto que o Congresso Nacional poderia fazer era convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, com o término, a revogação dos mandatos daqueles que são mandatários hoje, com realização de Assembleia Nacional Constituinte com mandato certo e com a possibilidade dos eleitos para a Assembleia Constituinte não serem reeleitos para qualquer outra função pública no interregno de 4 anos. Dá um distanciamento para que possa ser se tenha uma quarentena e esses que escrevam um novo texto possam não sejam beneficiados pelo texto que vão escrever em relação à reforma política. Não falo de uma Assembleia Constituinte ampla, mas os mecanismos da participação política têm que ser modificados, revistos. E, senador, qual seria essa agenda? Provavelmente seria diferente da que tramitou aqui e acabou não tendo força para vingar, né? Claro, tem que ter uma atitude coerente e que dialogue com o que está vindo das ruas. Tem que dialogar com o que está vindo das ruas. Se tentar fazer mediação, como dizem popularmente, se tentar fazer migué, se tentar fazer mediação, se tentar enganar, vai perder. Essa casa aqui vai perder, o Congresso Nacional vai perder. Tem que ter postura coerente com o eco que vem das ruas. O eco que vem das ruas exige uma radicalidade de decisão
por parte do Congresso Nacional, por parte dos poderes da República, por parte do poder público no Brasil. Senador, obrigada, viu, pela sua agradeço. participação aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. É possível entrar conosco, em contato conosco aqui no programa Argumento. Basta ligar 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessar www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.